Olá, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa aula de Educação Física. Seja bem-vindo, os alunos do nono ano, e nós estamos trabalhando esportes modernos. Senti falta de vocês hoje de manhã. Poucos alunos estiveram presentes na nossa aula ao vivo, ok? Mas vamos nos habituar a ter a nossa aula ao vivo, é muito importante. Então vamos seguir para a nossa aula de hoje à tarde. Na nossa aula de vídeo hoje, a gente vai discutir sobre a gênese dos esportes. Então, o esporte teve sua gênese, o esporte moderno, no caso, na Inglaterra no século XVIII. E como a gente discutiu de manhã, vários jogos existiam, só que eles eram muito violentos. E o que vai acontecer? A gente vai ser trabalhado os jogos de maneira mais racional e pacífica. Então, esses jogos vão ser transformados em esportes, eles vão se tornar mais pacíficos e mais racionais. E o processo histórico que vimos, né, que provocou essa mudança, produziu a institucionalização das práticas corporais e jogos populares existentes na Inglaterra. Então, vai haver uma mudança estrutural e política e social que vai favorecer a diminuição das práticas violentas, de jogos violentos. Então vai surgir os jogos mais pacíficos. Esses jogos mais pacíficos serão chamados de esportes, porque vai haver um processo de institucionalização. O que é isso? Ou seja, vai criar regras escritas, vai haver a regra escrita. As regras vão ser escritas. O porquê que vai fazer isso? Para diminuir a violência. Então, vai haver um declínio da tendência violenta geradoras de prazer. Então, antes existiam muitas práticas corporais, muitos exercícios físicos, né? Muitas práticas tradicionais que eram muito violentas, né? Jogos violentos. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma tendência a diminuir essas práticas violentas. E as pessoas vão perder o prazer dessas práticas violentas, porque eles vão buscar uma referência em jogos mais racionais e organizados. Então, com um grau mínimo de cooperação entre os participantes. Então, durante o século XIX, lá, os jogos tradicionais que eram transmitidos oralmente, né, século XVIII, século XIX, aí vão receber regras escritas que vão controlar os atos violentos. Isso vai ocorrer no processo de pacificação desses jogos, por meio das regras que vão incluir a punição, né, e a exclusão daqueles que praticam a violência. Então, a partir desse processo de transformações políticas e sociais que vai acontecer na Inglaterra com a mudança, essas mudanças políticas, com o surgimento do parlamentarismo democrático, a mudança política que vai acontecer lá na Inglaterra, com o surgimento de uma economia diferenciada, né, com a revolução industrial, a produção de produtos, o surgimento das fábricas, o surgimento do trabalho assalariado, o fim do trabalho artesanal e o surgimento do trabalho industrial, vai trazer toda a possibilidade para transformações destes jogos que eles eram antes jogos tradicionais muito violentos. Eles vão se transformar em jogos o quê? Menos violentos, e eles vão receber título de esportes. Olha só, o que foi a Revolução Industrial e o que era a Revolução Industrial? Acompanha com a gente, que foi nesse período justamente onde os jogos se transformaram em esporte. Mas o que é a Revolução, né, Industrial? Vem com a gente. Então, acompanhe comigo no slide. Esse período histórico é marcado por mudanças políticas e estruturais que aconteceram na Europa durante o século, né? Durante o século XVIII. Está meio torto aqui. Mas olha só, quem induzem a produção das máquinas, né? A burguesia, que são os comerciantes, eles vão desenvolver um espírito muito individualista e empreendedor e vão acumular muita riqueza por causa do comércio livre,
né? Vai haver o comércio livre, esse comércio livre produzido pelo capitalismo que vai estar nascendo aí na Revolução Industrial, né? O livre mercado, a primeira manifestação do livre mercado que surge aí na Inglaterra, tá? Esse comércio livre vai enriquecer a burguesia e essa burguesia ela vai chegar ao poder através do parlamentarismo democrático. Então, é a revolução da burguesia. Então, vai facultar mudanças políticas ocorridas e vai as democracias de massa. O país vai passar pelo processo de democratização e esse processo de democratização que vai acontecer vai ser o parlamentarismo democrático, democracia parlamentar, ok? E essas mudanças aí vão transformar o mundo lá na Europa, lá na Inglaterra. Mas como ela vai influenciar aí o esporte? Então perceba aqui comigo que perceba comigo esse trecho aqui que fala sobre essas questões. Foi um conjunto de mudanças, está falando aí sobre a questão da Revolução Industrial. Nesse contexto aqui, desse texto, ele diz assim: um conjunto de mudanças que ocorreu na Europa do entre o século XVIII e o século XIX. Trabalho que antes era artesanal, vai passar a ser trabalho através das máquinas, os trabalhadores tornam-se assalariados. Nesse contexto, países enriqueceram, tornando-se as nações mais fortes. A Inglaterra enriqueceu muito, poderosa, enquanto os trabalhadores viviam uma completa miséria. A Inglaterra era a maior potência industrial desse período. Está registrado aqui, né? disponível nesse site aqui, esse artigo, né? E fala justamente sobre, traz essa citação aí desse texto. E é interessante aí, o que aconteceu que essa burguesia rica que começa a enriquecer através da construção das fábricas, elas vão trazer para as fábricas as práticas esportivas. Né? Então, os esportes vão ser incluídos dentro das fábricas para os trabalhadores trabalharem e também fazerem atividades físicas para fortalecerem o corpo. Então, a burguesia ela vai patrocinar o esporte. Tá? Então, o esporte vai ser uma prática que tem regras e a burguesia acha muito interessante essa questão das regras e ensinar as pessoas a obedecerem. Então, ela utiliza-se do esporte para tentar, né, controlar as revoltas dos proletariados, ou melhor, dos trabalhadores, tá certo? Então, observa comigo quem eram os trabalhadores. Crianças, mulheres, jovens, homens, todo mundo trabalhava aí durante a Revolução Industrial. E o trabalho infantil era permitido. A gente tem aqui um texto, no texto da gente, uma citação bastante interessante que a gente vai colocar aqui para que vocês observem. Então, olha só. Esse texto aqui, tá? E também está no site aqui que a gente cita, são constantes as informações sobre as crianças que trabalham em fábricas e que são cruelmente agredidas pelos supervisores, ao ponto de seus membros se tornarem distorcidos pelo constante ficar em pé e curvar-se para apanhar. Por isso, eles crescem e se tornam aleijados. Eles são obrigados a trabalhar 13, 14 e até 15 horas por dia. Esse trecho está extraído da história da produção do algodão desse autor aqui, Edward. Então, é bastante interessante a gente ver que as crianças trabalhavam, né, nesse período aí, e elas eram praticamente exploradas e elas eram agredidas também, né, para poder fazer o trabalho. Então, por isso que o trabalho infantil é proibido. Então, observe comigo a seguinte aqui, ó, essa imagem aqui de crianças que são trabalhadoras aí nas fábricas, tá? Elas trabalhavam nas fábricas, elas eram exploradas e chegavam a trabalhar até 15 horas por dia. E também recebiam essa criança aqui também, que é uma imagem do Linneus.
é uma imagem aí que está registrada, que foi registrada na história, tá? Mostrando uma criança, né? Totalmente suja, porque ela trabalhava aí limpando as chaminés, tá? Das casas. E aqui, ó, crianças sendo exploradas financeiramente pela Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela tinha seu lado positivo, mas também tinha o seu lado negativo de exploração do ser humano. Então, nesse processo aí de exploração do corpo que acontecia na Europa, o esporte vai se fundamentar, vai ser construído, vai ser institucionalizado, criar as regras específicas dele. Então ele vai abraçar todos esses valores aí, esses valores de competição, esses valores todos de exploração do corpo, tá certo? Então os jogos tradicionais vão perder o seu valor, né? Eles tinham um grande valor, apesar de serem perseguidos, eles tinham o valor dentro da população geral. Mas agora vai nascer esse novo jogo que vai ser chamado de esporte. Contém regras institucionalizadas, que diminui a violência, que aí treina as pessoas para serem obedientes, que era justamente o que a burguesia utilizava para controlar o proletariado. Beleza? Então vamos lá. Então, mas aí vai se prosseguir a história e nós vamos encontrar aí o surgimento dos Jogos Olímpicos modernos. Quando os esportes vão se fortalecer, vai surgir os Jogos Olímpicos também. Então, como acontece isso? Quem é o cara que vai desenvolver esse processo? Então, na era moderna, um cara chamado Barão de Coubertin, ou Pierre de Freud, que é aqui o Barão, ele vai retomar os Jogos Olímpicos, tá certo? Então a gente vai dar um zoom aqui para mostrar ele. Ele retoma os Jogos Olímpicos. Pierre de Freud. Essa foto está disponível aqui nesse site. E, gente, observa bem aqui. Esse cara ele foi importante porque ele reorganiza os Jogos Olímpicos modernos, tá? Os Jogos Olímpicos tinham desaparecido e ele reorganiza, mas dessa vez esses jogos são diferentes. Eles são o quê? Secularizados. Eles trazem os valores da burguesia, da competição, tá ok? Eles têm objetivos diferentes dos jogos passados. Quais serão os novos objetivos dos Jogos Olímpicos? Quais serão os novos objetivos dos jogos que surgem e são chamados agora de esportes? Então nós vamos ver aí um pouquinho, continuando aí o esporte moderno. Então, o que são os esportes modernos? São um conjunto, né, de múltiplas competições, onde os atletas realizam disputas, né, e os diferentes países vão buscar a celebração da paz, da amizade, da fraternidade através dos jogos. As modalidades esportivas se organizam em esportes individuais e coletivos. As disputas modernas se diferenciam muito das contemporâneas. No caso, as antigas, né, vão se diferenciar muito da contemporânea, que é a de hoje. Porém, lá aí, no surgimento do esporte moderno, a partir da Revolução Industrial e todo aquele processo que a gente já analisou, eles começam esse processo de competição acirrada. Mas os jogos agora eles estão cada vez mais evoluindo. Os contemporâneos agora são um espetáculo. Mas observe comigo. Os contemporâneos, vamos ver, apresentam aspectos secularizados. Então, como a gente falou, cada vez mais os esportes se tornam secularizados. Eles começaram a ser secularizados a partir da Revolução Industrial. E aí esses jogos eles se tornam cada vez mais secularizados e assumem uma conotação agora de esportes. Enquanto os antigos celebravam, as celebrações dos jogos eram voltadas aos deuses. Então, a secularização é quando diminui-se, né, a questão da magia, da religiosidade, da fantasia, do mítico, do imaginário, do mágico. Então, quando os jogos antigos eles eram míticos, eles eram imaginários, eles eram misturados com a religião. E os jogos modernos não têm nada a ver com a religião, eles têm a ver com o processo que aconteceu
da Revolução Industrial, eles vão herdar os valores de todo aquele processo que aconteceu da Revolução Industrial, do processo da burguesia chegar ao poder através da democracia de massa, né? A democracia que surge do parlamentarismo democrático que acontece aí na Europa como um todo, mas principalmente acontece aí na Inglaterra. Então, esse processo aí das democracias de massa, da Revolução Industrial, transforma os jogos em esportes, beleza? Então, vamos lá. Esses jogos que surgem, então, os modernos, que chegam aos contemporâneos, que são os atual, eles buscam o quê? Aspectos do rendimento esportivo, da superação das marcas olímpicas e lucro esportivo. Então, diferentemente dos antigos, que eram voltados aos deuses, ao mito, né, a mitologia, a mágica, a fantasia, esse jogo novo, esses esportes que surgem, esse jogo chamado de esporte que nasce nesse processo de transformações sociais, políticas e econômicas do mundo, no caso europeu, ele agora é voltado ao capitalismo, ao rendimento, ao recorde, à superação. Percebe que ele é totalmente diferente de que do esporte antigo, daquele jogo antigo, certo? Mas o que são esportes? O que são esportes? Beleza, então olha lá. O esporte é considerado uma prática social, é um fenômeno sociocultural, ok? Que tem uma ligação com a brincadeira, com o lúdico, com a cultura corporal. E ele se projeta nas dimensões complexas, tá? Fenômenos que envolvem vários códigos, sentidos e significados de uma sociedade. Então, o esporte é bem complexo, porque ele envolve todas as características humanas e políticas e sociais humanas. Dentro dele existem valores, sentidos e significados que estão, às vezes, ocultos. E nós vamos descobrir todos esses sentidos, nós vamos investigar esses sentidos e significados aqui nas nossas aulas de educação física, tá ok? Então, não esqueça que o esporte é considerado uma prática social institucionalizada. Um jogo é institucionalizado, mas aqui ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo assim, ó, presta atenção comigo. O esporte é considerado uma prática social que institucionaliza temas lúdicos. Ou seja, a brincadeira é institucionalizada, tá certo? Percebe? O jogo é institucionalizado da cultura corporal, projetando-se numa dimensão complexa de fenômenos que envolvem códigos. Então, ele envolve códigos e saberes lá dentro, né? Tudo um monte de código, que são as regras, a forma como são organizados. E eles representam, basicamente, aí, os valores da burguesia, os valores de competição, de recorde, de superação, porque eles são estruturados nesse momento histórico, nesse momento que a burguesia chega definitivamente ao seu status de grande classe social e ao poder. Ok? Os sentidos e significados que existem dentro da sociedade, suas práticas, suas formas, seu processo de exclusão, seu processo de inclusão, tudo isso está incutido dentro do esporte, ok? Então, essa aula termina por aqui. A gente fica muito feliz por você estar curtindo e participa conosco, deixa um like, se inscreve no nosso canal, ok? Beleza? Forte abraço, galera, e até mais.